Thelmo Zanini, hoje, folheando a 0 Hora, em todas as páginas que o Jornal Gaúcho usa para se referir à derrota do Grêmio, vou até começar pela capa do jornal e depois todas as páginas do Caderno de Esportes que falam do jogo, em todas elas há a informação do jornal de que Vanderlei Luxemburgo está ameaçado. O Grêmio renovou o contrato, você vê, queda em Bogotá, é a capa do Caderno de Esportes, retrancado, diz a 0 Hora. Grêmio foi derrotado por 1-0 pelo Santa Fé, no estádio El Campín, em Bogotá, e deixa a Copa Libertadores nas oitavas de final. A eliminação ameaça a permanência do técnico Vanderlei Luxemburgo. Segundo o jornal, a crônica do jogo é do Luiz Henrique Benfica, que foi a Bogotá, assim como estávamos lá com o Luiz Carlos Júnior, com o Roger Flores e com o Felipe Brizola. E o Luiz Henrique Benfica se impressiona muito com a festa que fez a torcida do Santa Fé. Daqui a pouco a gente roda essas imagens. Mas eu lembro que o Vanderlei Luxemburgo renovou o seu contrato com o Grêmio no começo desse ano. Os torcedores do Grêmio faziam uma grande pressão para que o clube renovasse com ele. Havia a sombra do Filipão na época. O Filipão não estava ainda, pelo menos não era divulgada ainda o acerto do Filipão com a seleção brasileira. E o Vanderlei assinou por 2 anos e com uma multa rescisória que garante a ele, caso o Grêmio decida neste momento interromper esta história, o pagamento de salários até o fim do contrato. Será que a hora de avaliar o Vanderlei Luxemburgo não era a hora de renovar o contrato? Será que agora é hora de reavaliar o trabalho do Vanderlei? Mas não dava, naquele momento lá, não dava para o Grêmio, para a nova direção que estava assumindo, o presidente Fábio Koff, para mandar o Vanderlei embora. A pressão da torcida era muito grande, o Grêmio estava começando numa Libertadores, onde ele tinha a ilusão de chegar ao tricampeonato da Libertadores, gastou o que pôde, o que não pôde para formar um time com grandes jogadores, trouxe o Barcos, o Vargas, trouxe tantos Cris e tantos outros. Bom, eu estava falando em grandes jogadores, né? Dida. Ontem o Dida fechou o gol, diga-se de passagem. Dida está numa grande fase. Então, o que aconteceu? Não conseguiu formar um time, porque também os jogadores chegaram todos muito em cima, não houve, né, não deu aquela liga, etc. e tal. O Grêmio realmente nunca jogou um jogo bom, que foi contra o Fluminense no Engenhão, um jogo que realmente agradou a torcida. E o Vanderlei, com o tempo, foi se desgastando, né? O Grêmio não joga o futebol que a torcida esperava, acho que também não o futebol que a diretoria esperava. E agora, como se diz, acho que Portugal também se fala assim, juntar os cacos, né, se reunir na volta em Porto Alegre e ver como que se posiciona, porque semana que vem já começa o Campeonato Brasileiro. E daqui a 2 meses o Grêmio entra na Copa do Brasil, na segunda parte da Copa do Brasil. Assim como o Corinthians e o Palmeiras. Aí o Grêmio, for verdade, a torcida não está gostando do trabalho do Vanderlei. Por a torcida que pediu tanto a renovação do Vanderlei em janeiro desse ano, 5 meses depois a torcida quer que ele saia. Quer que ele saia. Futebol a gente sabe que é assim mesmo. Mas o que acontece com o Grêmio, com qualquer um que queira trocar de treinador agora? Manda o Vanderlei embora e traz quem? Mano Menezes? Mano, parece... Você ouviu falar alguma coisa que Mano estaria indo para Portugal? Para o Porto. Tá vendo? É muito forte esse comentário. Pelo menos é a ideia de carreira do Mano Menezes é a Europa agora. Seguir os passos do Filipão. Sim. Agora, não sei, para já é só especulação, até porque falou-se nisso muito quando o Porto estava em segundo lugar, não é? Portanto, o Porto vai ser campeão, o treinador que lá está, Vítor Pereira, torna-se bicampeão, então não sei se é uma altura para mudar um treinador que ganha 2 campeonatos seguidos. Mas... E o Mano Menezes está cumprindo uma promessa. A gente tornou essa informação pública que algumas vezes, ao longo do Redação Sport TV, estive com o Mano Menezes no fim do ano passado e ele prometeu, assim que foi demitido da seleção brasileira, e ele prometeu, só vou assumir um clube depois dos campeonatos estaduais. Muita gente foi atrás dele, o Flamengo foi atrás dele, o Palmeiras foi atrás dele, mas o Mano não aceitou nenhuma proposta. Os campeonatos estaduais terminam neste domingo e o Mano Menezes cumpriu a palavra. A 0 Hora fala em time retrancado, mas olha a escalação do Grêmio. Ontem o Grêmio passou 8 dias treinando, fez um grande investimento, passou 8 dias treinando em Bogotá, que está a 2.600 metros acima do nível do mar, para se aclimatar, para se ambientar com essa altitude. Os efeitos da altitude começam a influenciar no corpo humano a partir de 2.500. O Grêmio escalado ontem pelo Vanderlei Luxemburgo com Dida,
que fez um grande jogo. Pará, Werley, Bressan e André Santos. Fernando, depois Marco Antônio, entrou aos 41 do segundo tempo no lugar do volante. Souza, Elano, depois Kleber, o atacante também substituiu Elano aos 36 do segundo tempo, e Zé Roberto. Vargas, Barcos e Wellington, que entrou no lugar do Barcos. Na escalação aqui, é um time super ofensivo. Repetindo uma máxima que eu sempre falo aqui, não existe time colombiano ruim em Libertadores. Jogar na Colômbia sempre é muito difícil. Então, quando o Grêmio ganhou de 2-1, eu ouvi muita gente dizendo, não, porque foi um grande resultado, que agora vai lá e só joga pelo empate. Eu digo, pois é, mas voltar da Colômbia com um empate já não é tarefa fácil. Mesmo indo antes, mesmo treinando 8 dias lá na altitude, como o Grêmio fez, como se preparou direito, tinha pela frente um bom adversário, um time muito organizado, um time que sabe tocar bola, apoiado por uma enorme torcida e por toda aquela pressão, repito de novo, legal, um estádio moderno, um gramado impecável, mas enfim, uma torcida que funciona, um ambiente que é favorável ao clube. Então o Grêmio perdeu para um grande time, que, se a gente for ver, foi a terceira melhor campanha, o único invicto da fase de grupos, que perdeu a invencibilidade em Porto Alegre para o Grêmio, e que eu acho que, no meu entender, pelo que os dois times tinham feito, o Santa Fé era o favorito e confirmou esse favoritismo. E antes do jogo, o Medina, autor do gol, deu algumas declarações que inclusive foram usadas para motivar o time do Grêmio, não deu muito certo, que o Santa Fé iria morder o Grêmio, iria se classificar, ele cumpriu, e a emoção desse atacante colombiano depois do gol merece ser mostrada de novo.